Cara, já tem um bom tempo aí que eu trabalho com 3D e eu usava outros softwares, já usei 3D Max, Blender, Maya um pouco. E eu nunca tinha me dado conta que tudo que eu faço aqui nada mais são do que operações de matemática pura. Só que as ferramentas aqui dos softwares que a gente usa escondem essa parte, deixam por trás assim. E hoje faz 3 meses que eu estou estudando Houdini e ele deixa isso mais visível assim, as coisas de matemática acontecendo. E isso tem abrido a minha mente assim. Eu tenho conseguido entender coisas que eu nunca entendi assim de matemática. Eu sempre fui horrível de matemática, sempre fui horrível de escola no geral assim. É, acabava não indo bem na escola, ou melhor, indo péssimo. Eu reprovei a sexta série 2 vezes, então já dá pra você ver como que eu era, né? Como que eu seria até hoje, porque a forma como são colocadas as coisas nunca me gerou interesse em aprender essas coisas. Hoje eu consigo aprender de uma forma mais legal essas coisas. Tô fazendo esse negócio aqui. É tipo uma florzinha, uma folhinha que vai para um projeto que vai ter bastante coisa de gótica, assim, de é, ornamentos, essas coisas assim. Aliás, na minha pesquisa que eu estava fazendo de referências, consigo. Agora eu não achei a imagem exata assim, mas dá para entender que antigamente os artistas que criavam essas coisas de arquitetura gótica, esse tipo de coisa, usavam muita matemática. Os caras eram gênios da matemática. Hoje tem muita essa separação de quem faz arte, quem estuda coisas de matemática. Eu esqueci o nome que as pessoas ficam falando. Humanas e exatas, mas antigamente quase que não tinha essa separação. Tipo, os artistas que criavam isso daqui eram verdadeiros gênios da matemática. Você for e essas imagens ajudam a simplificar e exemplificar as formas geométricas. Isso aqui é matemática pura, véio. Quem fala que não é tá maluco. E essas imagens, inclusive, me fazem entender muito bem como que são feitas essas coisas, porque simplificam e você consegue entender a modularidade do negócio, como as peças são simplificadas e aí juntas e usando o contexto de matemática você consegue fazer a parada ficar mais detalhada e mais da hora. Mas enfim, voltando aqui nesse negocinho aqui, cara, dentro e eu estava estudando o VOPS, que é uma linguagem de código por nodes aqui do Houdini. E cara, isso aqui é matemática pura, velho. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou colocar esses parâmetros aqui. Aí eu consigo mostrar o gráfico e mostrar lá dentro. Então basicamente, tudo eu comecei a parada com uma linha. Eu dividi essa linha com o resample, que eu adicionei 100 pontos nessa linha. Deixei ela bem densa. Aí vou voltar aqui e vou entrar dentro do VOPS para explicar. Aquela linha é o input desse negócio aqui do VOP. E aí o que eu fiz? Eu dividi o ponto atual pelo número total de pontos, transformei eles em número quebrado porque são números inteiros. E aí eu dividi. E essa divisão ela gera como se fosse para exemplificar um gradiente, que vai de 0 a 1 do topo da base até o topo dessa linha. Então se eu entrar aqui nas informações, não, tem que ser aqui. Você vai ver que tem alguns atributos criados, depois eu vou explicar esses outros. Mas o primeiro é esse hot aqui, que é o resultado desse divide aqui. E aí eu coloquei esse negócio aqui que chama ramp, que eu criei um gradiente, isso aqui remapeia o gradiente, porque o gradiente ele simplesmente sai no número 0 e vai até 1. Aqui eu consigo, ele continua sendo 0 a 1, mas eu consigo criar variações na forma. E aí eu criei um parâmetro. Caramba, isso aqui vai dar merda. Criei um parâmetro que eu coloquei o nome de hot, é um parâmetro float, é um número quebrado, que ele vai ser o resultado disso aqui. E ele vai ser usado para dar a forma na folha lá, né? Então, deixa eu explicar aqui. Aquele resultado, aquele negócio ali, ele criou um atributo chamado hot, que está aqui. Se eu pedir para visualizar esse hot, eu já tinha colocado aqui.
ele criou... Esse é o resultado desse parâmetro. Ele cria um número quebrado para cada pontinho, que vai de 0 até quase 1. Entendeu? E esses números eles são controlados por esse ramp rotation aqui, que é esse daqui. Ó. Então se eu mexer aqui nesse parâmetro, você vai ver que os números começam a mudar ali. Ó. E visualizando aqui, isso é o que faz as linhas terem uma rotação, ó, que ela sai aqui quase sem rotação e vai aumentando o ângulo dela até chegar aqui. Isso porque eu criei essa variável aqui, fit01, que ela pega um parâmetro e usa ele para ser para mapear entre dois valores. Então aquele parâmetro que eu criei chamado hot, ele está remapeando o valor de 90 graus positivo e menos 91,5 negativos. E aí gera esse formato. Só que o formato inicial, todas as linhas tinham o mesmo diâmetro. Então ficava mais ou menos assim. É porque se eu for refazer vai dar mais trabalho para explicar. Ele ficava assim, ó. Aí o que eu fiz para ele ficar com esse formato aqui, ó. Aqui dentro também eu usei esse mesmo gradiente e aí eu criei um novo remapeamento de gradiente e eu multipliquei esse valor por eu criei um parâmetro aqui de size que ele vai controlar o quanto esse balãozão aqui vai fazer. O valor que tiver nesse atributo vai controlar esse tamanho aqui. E aí remapeei de novo, que daí é esse daqui, ó. Ramp P. Ele que dá o formato do bagulho, ó. E aí esse parâmetro exposto size aqui é esse daqui, ó. Eu controlo o quanto esse... e isso está ligado no atributo PayScale, que controla a escala das linhas aqui. Então naquele primeiro lá, ó, Rotation, eu controlo a quantidade de rotação que esse bagulho vai fazer. Porque ele começa assim. E aí aquele ramp controla a rotação dos parâmetros. Só que eles iam ficar todos com o mesmo diâmetro. E aí esse ramp aqui que está remapeando aquele ramp que a gente criou com um multiplicador que controla o tamanho, vai controlar os tamanhos, os diâmetros do negócio com aquele ramp que vai de 0 a 1. Entendeu? Tipo, cara, eu estou explicando isso aqui porque parece meio difícil, mas quando eu comecei a mexer assim e ver muito tutorial na internet, fazer curso, essas coisas, comecei a entender. E eu nunca tinha entendido essas coisas de matemática. Isso aqui é tudo matemática, ó. Divisão, multiplicação. E agora entra a parte que eu fiz esses bagulhinhos aqui. Eu peguei os pontos, cada ponto, transformei eles de ângulos para radianos, multipliquei por um valor que vai controlar, que é esse daqui, ó, que ele vai controlar a repetição, e aí apliquei um seno, e aí ficou assim. Tipo, o seno ele vai variar. Eu não sei explicar, mas o seno ele varia, tipo, valores entre 0 e 1, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, tipo, você tem uma linha aqui, ele fica fazendo isso. Que é o que você está vendo aqui. Eu desabilitei porque ele faz isso daqui. E esse controlador aqui de multiplicação, ele vai controlar a repetição do seno, quantas vezes ele vai se repetir. Ó. E aí depois de tudo eu coloquei um outro multiplicador, que coloquei o nome de intensidade do seno. Que daí ele controla a direção e o tamanho, né? Só que ele ficou ondulado assim, não era o que eu queria. Então eu tive que transformar esse número em absoluto. Aí isso tipo deu esse resultado assim. Fica quieto aí, é o celular. Aí ele ficou assim. Antes ele estava assim, variando de 0 a 1. Aí como eu transformei ele em absoluto, ele ficou assim. Aí
eu adicionei esse resultado desse seno com o resultado daquela rampa que a gente fez para controlar os diâmetros, os tamanhos saindo de 0 a 1 daqui. E aí ficou assim. E aí isso depois eu fiz de um lado. E aí eu usei um mirror, que daí tudo é operação matemática, mas aí agora aqui é por baixo dos panos. E aí gerei uma geometria desse negócio, dei um remesh para ficar trianguladinho assim, que eu sei lá, achei mais legal. Aí eu adicionei espessura no negócio. Aí dei um fuse para ajuste. Isso aqui são operações para ajuste na malha. E aí, tipo, a mesma linha aqui que eu usei no início, eu fiz outro VOP mais matemática, que esse VOP está controlando a espessura da base para o topo, mesma coisa, tipo a mesma base aqui, usando o número total de pontos pelos ponto atual. Remapeei num gradiente e aqui eu controlo o tamanho máximo, e aí gerou isso daqui, que daí eu controlo os tamanhos. Se quiser fazer assim, ó. E aí eu juntei essas duas geometrias. Aqui é mais matemática. Eu usei a mesma linha e com o VOP também eu modifiquei ela, tipo, mesma base para criar o ramp. E aí o resultado desse ramp eu transformei, ele sai como... Na verdade eu não precisava ter feito isso, eu posso ligar ele direto aqui, porque ele já sai como float. E aí eu juntei com a posição inicial, então eu peguei a posição inicial em Y e Z e usei essa remapeada aqui para ser a minha Y, porque esse aqui não, para ser o meu X, porque esse aqui é o eixo X, ó. X, Y. E aí o valor que eu colocar nesse gradiente, ele vai dar a forma do negócio aqui. E aqui eu usei esse fit, que é aquela mesma variável que eu usei lá digitando em código, aqui ele está em Node, para transformar, porque a saída do gradiente é de 0 a 1. E aqui eu remapeei ele para menos 0,5 até 0,5, para a gente poder fazer para poder fazer transformações para os dois lados. Meu fone tinha desligado. Então aqui mais matemática. Divisão, remapeamento, transformação de valores, multiplicação, divisão, separação de eixos. É muito doido. E aí eu usei esse modificador que usa uma linha para modificar o formato do objeto. Ele estava reto, aí eu usei aquela linha. E aqui é matemática por baixo dos panos. Se eu entrar aqui, ele deve ter algum VOP, alguma coisa aqui, ou esses códigos que é tudo matemática. Mas tipo assim, tô baby steps ainda, não manjo tanto. Mas só isso aqui, cara, já abriu minha mente pra caramba, velho. Se eu soubesse essas matemáticas aqui antes, eu tava rico já. Beleza, mano? É isso aí. Esse vídeo foi mais